recebemos a palavra. Hoje muita gente não veio, né? Cada mês. Por causa do chá. Estamos orando, cada um pelo chá. Hoje à tarde, às 16 horas, teremos o nosso chá das senhoras, né? E vai começar entre 16 e 16h30, né? Então, aquelas que podem estar, com certeza será uma hora para cá. E lembrando de estarmos intercedendo uns pelos outros, pelos ausentes, para aqueles que estão com alguma dificuldade, para que a gente possa assim dar a solução. Hoje é dia de Shabbat, hoje é dia de descanso, hoje é dia de colocarmos junto do Senhor os nossos agradecimentos, né? E assim a gente vai fazendo a obra conforme Ele quer. Eu estou olhando agora para a Sheila, que está com a responsabilidade do shiur, do estudo desta manhã. Eterno Elohim, nós queremos agradecer por toda esta bondade, por todo esse serviço, pois sabemos que não fazemos de forma religiosa, mas fazemos de Kavaná, de intenção do coração, de te buscar e te adorar em espírito e verdade. Que tu estejas recebendo esta bondade, este serviço. Que tu possas calar o nosso coração nessa instrução que receberemos nesta hora, Senhor. Que tu possas usar o pregador desta manhã, que estará, Senhor Deus, aqui, através do Elohim, através do teu Espírito, trazendo à baila o teu propósito para as nossas vidas. E tanto nós que aqui estamos, quanto aqueles que nos assistem pelo Facebook, possamos estar atentos ao que tu estás falando e tu queres para o teu povo neste dia. Juramos para que tu possas estar fortalecendo a tua serva, pois ela estará também com a responsabilidade à tarde do crachá. Nós oramos gratos, deixei Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Pausa para fora. Nossa, muito grande. Bem mesmo. Vai ficar bonita, né? Gente, estamos iniciando mais um livro da Torá, Shemot. Como o tempo está passando rápido, né, gente? Outro dia nós estamos aqui comemorando esse Torá, né? Rebobinando o rolo, ou os rolos, que nós temos dois, e iniciamos o estudo em Bereshit, no início. E agora já estamos no livro de Shemot, o desenrolar da história dos nossos patriarcas, né? E hoje eu quero falar uma porção, né? Eu não, né? O Rua de Adonai gerando meu coração, falar no primeiro capítulo sobre duas mulheres que têm a mesma profissão que eu, parteiras, Sifra e Puá. Mas qual foi a importância dessas mulheres? E sobre isso que nós vamos meditar um pouco, são poucos versículos que falam sobre elas até chegar ao nascimento de Moshe. Então, esse no capítulo 1, nós vamos discorrer aqui sobre não deixe que o medo defina o que você deve fazer. Nós passamos um período aí de Covid-19 que aprisionou as pessoas dentro de casa pelo medo. Medo de pegar doença, os lockdown. Foi uma situação assim, bem agravante no mundo. E o medo apoderou-se das pessoas. Eu, muito abusada, né? Tenho algumas pequenas enfermidades que insistem em estar em nosso corpo. Né? Não tive tantos cuidados, até porque quando nós começamos a entender
a proposta de pandemias, né, lançada sobre o mundo, as propostas de domínio, de depopulação, você se torna uma pessoa assim, mais resistente ao que estão te querendo te colocar, te aprisionar. E o medo foi algo que aprisionou as pessoas em casa e gerou depressão. Era brigas, eu me lembro que eu morava ali na Nova Teles, no condomínio de vários prédios, e eram brigas que aconteciam nos apartamentos, as pessoas não saíam, ficavam presas, e isso foi gerando outra doença, que foi a depressão, de você não poder sair. Então isso é uma grande analogia, né, para essa situação que aconteceu. Nesse estudo, nós queremos aprender, ou levar você a aprender a começar em mim, a postura dessas parteiras, Sifra e Poá, que está em Êxodo capítulo 1, a partir do verso 15, que foram as parteiras que entre os escravos israelitas, no tempo do nascimento de Moisés, elas tinham a responsabilidade de participar, né, de receber os filhos das mulheres hebreias. E, como sempre, o Senhor levantou o seu povo e disse que multiplicar sobre a terra, sempre houve muito medo nesses reis que o povo se multiplicasse. Até hoje falam, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Não é isso. Mas o povo, ele, se ele tivesse uma posição, né, realmente ele levaria o governo a temer. Mas, infelizmente, a manipulação, as conspirações, elas têm aprisionado as pessoas. Eles têm manipulado elas pelo medo. Então, o que aprendemos com os ensinamentos de Sifra e Poá? Vou ler um pouquinho o versículo 15 aqui na Torá. Fala assim: e o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e o nome da outra Poá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então vivai. Vamos dar uma pausazinha. A atitude das parteiras nesse momento foi de demonstrar que, por temerem a Hashem, elas não temeram o que o rei poderia fazer. Isso vai nos levar a nos conduzir a outros servos de Hashem que também não se deixaram dominar por qualquer edito de um rei. E aqui elas foram o quê? Obedientes ao Senhor e não deixaram que o medo de homens definisse o que elas fariam. Como que elas iriam matar os filhos do povo de Deus? Jamais elas fariam isso. Porém, elas botaram o quê? O pescoço lá, corda, né? Botaram corda no pescoço. Ali era confiar no Senhor, porque a morte era certa por desobedecer uma ordem de Faraó. Em nossas vidas, por mais dificilmente que nós venhamos enfrentar situações tão críticas de vida ou morte, ainda assim nos depararemos com momentos em que nós vamos ter que obedecer a Hashem. Porque é assim que o Senhor nos ordena: ou eu obedeço os homens, ou eu obedeço a Hashem. E Ele vai confirmar no teu coração. Então isso vai gerar, de repente, uma resposta negativa em muitas pessoas. Deus fala para você um exemplo: olha, eu não quero mais nesse trabalho. Você vai sair desse trabalho porque a influência desse trabalho está te desviando de um propósito. Isso acontece muito, irmãos. E eu tenho experiência, alguns aqui já sabem, que eu queria ser médica, porém Deus não me deixou ser médica obstetra. Hoje ele veio e falou comigo, o anjo
do Senhor, tomou forma humana, falou comigo e ele me disse uma única palavra: você será muito perseguida. Por que o Senhor enviou aquele anjo com essa palavra para mim? Por Hashem nos conhecer. Quando o Hashem entende, conhece o teu caráter, a tua postura, e sabe que você não vai aceitar, e isso vai poder te gerar uma ação negativa, uma perseguição que poderia levar até a morte ou até a cadeia. Porque hoje nós estamos querendo não cerceados. Tudo que falamos, o nosso telefone, ele é muito mentido. Aí ele está falando, ele está lá respondendo, eu nem perguntei nada. Então a gente é vigiado todas as nossas palavras. Por quê? Querem o domínio, querem te manipular. Então nós temos que ouvir a Hashem o tempo todo para saber como vamos nos conduzir, porque nós estamos numa Babilônia, nós estamos no Egito, e como se comportar, como se conduzir esses dias, para que a gente não venha se desviar, porque a gente está falando em sonhos, a gente está revelando, ele não parou de revelar, porém é preciso estar atento. É preciso estar alinhado com ele. Não pode estar em cima do muro, não pode cair para cá, tem que ir para cá ou para lá. Tem que estar alinhado para você ouvir, para ele te revelar, para você, quando acontecerem as coisas, você já está, esperto. Noiva esperta, noiva ligada. Então, sim, a palavra nos diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não aceita mesmo. Muitas das vezes, até mesmo meu pai querido, que já dorme no Senhor, ele falou para mim, quando eu deixei de escolher a medicina como primeiro lugar na minha vida, e logo depois Deus fez o que? Ele me casou. E ele dizia para mim, eu não compreendo. É certo que meu pai não era do Senhor. Meu pai era um homem muito bom, um homem muito trabalhador, muito honesto, mas ele não era do Senhor. E ele fez essa pergunta para mim, e eu disse, mas Deus quer assim. E aquilo não entra, as pessoas não conseguem compreender as nossas atitudes, as nossas escolhas, porque elas não têm o Espírito de Deus. Então você tem que entender que quando você tem o Espírito de Deus, ele vai à frente de você, ele vai te revelando, ele vai te apontando os lados, onde ficar, onde não ficar. E aqueles que estão à tua volta, pensam, às vezes você é doida, é maluca. Então não se preocupe, porque o Senhor já disse que o mundo, aqueles que não têm o Espírito, vão dizer que você é uma louca ou um louco. Vão dizer isso. E não poderá te entender, porque essas coisas só discernem espiritualmente. Se a gente disser uma experiência dessa com uma pessoa que não conhece nada do reino de Deus, vai dizer, essa aí está olhando fantástico, vou longe, é doida, ela vem, é demônio, sei lá, corre de você. Porque eles não discernem as coisas espirituais. Se fracoar, então, elas não temeram o que poderia acontecer com a vida delas. No coração delas está, eu vou levar o sangue dessas almas, das vidas que o Senhor gerou, de maneira alguma. Elas estão num momento ali de corda no pescoço, sem enforcada, morrer, porque estavam desobedecendo uma ordem. Então elas não temeram, elas confiaram, e isso resultou em bênção para as suas vidas. Então, irmãos, entenda, cada um de nós tem uma experiência. Eu sempre falo um pouco da minha vida, que já são muitos anos, e Deus realmente, quando Ele fala para você não ir para uma direção, não vá. Fique quietinho, porque Ele já sabe o que vai acontecer. E aí o Senhor começou a direcionar minha vida para o ministério,
E eu brincava com o Espírito Santo e dizia, mas Senhor, eu queria ser médico, obstetra, eu queria mexer com cirurgia, e o Senhor me bota para ser ministra, tocador, eu gostava tocando. Quer dizer, como que eu vou trocar o meu sonho de criança para ir para um teclado? E eu ainda mostrou o instrumento que eu tinha que tocar. Então, assim, o Senhor ele vai mostrando porque Ele conhece você. E Ele vai delineando os nossos passos. E Ele vai nos abençoar. E isso assim foi me escolhendo a minha vida a obedecer ao Senhor. Fui estudar música, Ele me colocou eu estudei música na Igreja Batista, depois eu fui para o Seminário Sul do Brasil, e aí me formei, né, em bacharel em música sacra, porque Ele queria, não eu queria. Você imagina, eu não queria, mas Ele queria. Então eu digo assim, por que Deus quer? Porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Então ali aquelas mulheres, elas estavam ali a serviço do Senhor, pelo temor em primeiro lugar. O temor nos faz obedecer ao Senhor. O temor de não obedecer e você levar um tombo é muito ruim. É muito ruim. Não é fácil você ter um ministério já de muitos anos, você viver muitos problemas, fragmentações, contendas, lutas, diversões, diversidade de pensamento. Não é fácil. Mas quem disse para você, é aqui que eu quero, é assim que eu quero. Então a gente tem que estar pronto para ficar, obedecer e aguentar as ondas, os ventos, porque Ele vai abençoar. Então aqui, elas temiam o Senhor, e essa fé delas, elas precisavam exercitar e não cochear. Agora, Faraó deu uma ordem, mas eu não posso fazer isso. Então, gerou em primeiro lugar na vida delas a submissão à lei de Deus. Lá no versículo 17, na Torá, está escrito assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes disseram, antes conservaram os meninos com vida. Isso foi maravilhoso, irmãos. Elas conservaram. Lá em Daniel, capítulo 3, do versículo 17 a 18, nos diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, né? Se Ele quiser, Ele vai livrar. E aí Ele nos livrará dessa fornalha aqui. Nós vemos aquele episódio de Daniel sendo acusado com os amigos, sendo lançado na fornalha de fogo. Por quê? Porque não se curvaram àquela ordem. Olha, vem lá o Sanbalate, Tobia, lá não sei da onde, e diz que eles não estavam se curvando ao Deus do rei. E eles disseram: se o Senhor quiser nos livrar, Ele não vai livrar. Então o Senhor está falando aqui em Daniel 17, 18. E eles falam: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e não adoraremos a imagem de ouro que levaste. Gente, muito sério. Estava lá diante do rei. Aquela hora ali é a hora crucial entre você escolher entre Deus, entre família, entre trabalho, entre negócios. A quem nós vamos escolher? A quem nós vamos obedecer? Não é fácil essas decisões. É preciso ter temor no coração. Daniel 6, versículo 13 a 14. Aí, os enviados de Rassatã, então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti. Não é assim que a gente acaba a pessoa fazendo caso de você? Ó rei, nem o entendido que assinaste antes 3 vezes por dia faz sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel.
E ali, até o pôr do sol, ele se empenhou a salvá-lo. Por quê? Uma vez o rei dando o selo, colocando o selo dele, tem que obedecer. Então, ele foi ali um instrumento usado por Deus para intervir sobre a vida de Daniel. E assim o Senhor o fez. Também em Atos capítulo 5, versículo 29 a 30, nós vemos também no episódio que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Yeshua, a quem vós mataste e penduraram no madeiro. Imagina, né? Você está ali perante o sinédrio ou perante ali o governo e ele der uma ordem e você dizer: não vou te obedecer. Irmão, pode ter certeza, é decapitação. Mas ali eles disseram: importa obedecer a Deus. E é isso, irmãos, que nós temos que aprender nesses dias. Nós estamos vivendo uma fase que nós já estamos ali, a tribulação já lá, a porta aberta, porque ela só vai se determinar quando o anti-Messias se manifestar. Então você está às portas, vai estar firme quando você se vê diante de uma situação dessa. Aqui mais adiante fala que a gente não pode ficar confuso. A nossa vida na terra está repleta de leis humanas que nós devemos obedecer, mesmo que isso não nos apareça agradável, pois viver de forma obediente glorifica a Deus. Mas vai ter leis que a gente não vai ter que obedecer. Como aqui, se para atuar, tomar essa posição, como tirarei a vida? Primeiro, estarei quebrando o mandamento, estarei entrando numa posição de iniquidade, porque se eu mato, se eu estou desobedecendo a lei do Senhor, que diz: não matarás. Então, eu preciso conhecer a lei de Deus. Hoje o Senhor fala que o povo peca por não conhecer a lei de Deus. Ficam só presos na nova aliança, esquecem que elas são a palavra do Senhor. A Torá é uma só, ela é um compêndio de livros que se completam. O que você lê na Torá, você vai entender em Apocalipse. O que você lê em Apocalipse, você vai entender, está lá no livro da Torá. Então nós não podemos ter partes da palavra dentro de nós. Nós temos que compreender ela no todo e não se preocupar em decorar, porque o Espírito Santo é ele que lembra. Ele tem condição de decorar a palavra eterna. E então ele diz: no entanto, diante das leis e ordens contrárias à palavra, não devemos hesitar em obedecer primeiro a ele. Ainda, irmãos, como nós temos muitos testemunhos de líderes do Senhor que viram sua família ser destruída, morta, para que ele negasse o Mashiach. Estamos prontos para isso? Estamos prontos para ver ante nossos olhos nossos filhos serem mortos? Irmãos, imagina a dor do povo de Israel, nosso povo, que passou lá em 7 de outubro, seus filhos foram mortos, seus bebês, sem necessidade. Foi uma atrocidade que foi feita. Eles não só invadiram, mas mataram crianças, fizeram maldade. Então, essa maldade, irmãos, não tinha necessidade disso, mas o povo de Israel tem vivido esses embates profundos de dor. E eles mesmos dizem que nós, como eles falam, né, muitos cristãos, eles dizem: não estão prontos, porque vai vir. Não estamos prontos, porque estamos achando que não é bem assim, não vai acontecer isso. Mas quando você é um povo que o Senhor treina você, que Ele bota você ali entre a vida e a morte, que Ele faz você sofrer dores muito profundas, se torna mais resistente. O povo que vive numa vida totalmente de conforto, e não sabe como é difícil ter um pão,
que não sabe como é difícil viver na fé, que não sabe como que são feitas as coisas sem depender totalmente de Deus, não estão prontos, não estão prontos, precisam buscar no Senhor experiência para você estar pronto, porque o governo que a gente vive hoje não é seu amigo, não é o seu amigo. Você está debaixo de um faraó numa terra de Egito e você não tem amigo. Ele tiver tirar tudo de você, ele vai tirar. Então a gente tem que se preparar. Eu sempre estou dizendo ao povo, e a igreja não gosta de ouvir a palavra com verdade, gosta de ouvir algo que Deus tem para falar a você hoje. Ele está falando, mas não é o que você quer ouvir. O Senhor não está aqui para massagear o coração de ninguém. Ele está usando aqueles profetas dele para alertar, despertar a noiva. É isso que o Senhor quer de nós. Acorda, porque você está distraído. Entendeu? Então a gente tem que sair dessa vida que a gente leva de acha que não vai acontecer. A Covid chegou, todo mundo achou que não ia acontecer. Eu quase fui, quase morri. Mas ela chegou. E qualquer coisa pode chegar. A gente tem que estar pronto para viver ou morrer. Tá? Então aqui, essas mulheres, elas escolheram obedecer, elas tiveram temor ao Senhor, elas tiveram coragem. Sabe isso? Coragem para obedecer, coragem para enfrentar o inimigo cara a cara, com confiança. Como Daniel, se morrer, morrer, se morrer, morrer. Não importa obedecer o que o Senhor quer. Ela foi diante do rei e não estava nem aí se ela ia viver ou se ela ia morrer. Daniel e os amigos foram jogados ali na fornalha de fogo, depois na porta dos leões. E aí? Foram na fé. E é isso que nós temos que aprender e não ver como hoje conto como se fossem historinhas. Se der um tapinha no meu filho, eu já quero virar a cara para você, já quero te arrebentar. Gente, não está pronto. Não está pronto para os dias maus que já estamos vivendo. Nós já estamos nesses dias. Nós não podemos agir com coração. Nós temos que ter coragem, se revestir de coragem, estar armado com as armas espirituais. Satanás olha para você, quer te fulminar, não pode tocar num fio do teu cabelo. Não pode. Ele tenta. A gente sabe, eu sei como que é isso. Cada dia, cada momento, ele tenta te parar usando qualquer situação. Mas você tem que ter coragem para enfrentar, para ficar firme, constante. É uma palavra que a gente fala o tempo todo no Senhor. Sejam firmes e constantes. Fiquei desempregado. Irmão, firme e constante. Se o Senhor está permitindo, é porque Ele tem algo a fazer ainda na tua vida. E nós precisamos ser provados. Nós precisamos confiar em nada. Nós precisamos olhar para o lado, para o outro e dizer: Senhor, eu estou aqui. O que vai ser eu não sei, mas eu estou aqui. Essa é a nossa posição, irmãos. Então, elas tiveram coragem. No versículo 18 a 20, na Torá vai dizer: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizestes isto? Que guardaste os meninos com vida? E as parteiras, na hora, olha como o Espírito faz, do sabedoria. Elas não foram lá, está achando que eu vou fazer isso e enfrentar? Não. Elas ficaram bonitinhas e falou assim: as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha ver. Quer dizer, ela só antes de chegar, quando chegava, eu não tinha nascido. Entendeu? Então Deus dá a sabedoria das palavras, né? Mostrando que eram mulheres
boas parideiras. Então os nenéns nasciam, quando elas chegavam, já estavam lá. Entendeu? Olha a saída que o Senhor deu para elas. E aí, portanto, Deus fez bem as parteiras. Então guarda isso. Se você tiver uma situação e não adianta correr e vai ficar que o bicho vai pegar de qualquer forma, olha aí e diz: Senhor, aqui estou, faz o que eu querer. Como aqui a gente cantou, disponível ao Senhor. Será que nós estamos disponíveis a brigar pelo reino? Porque o reino é tomada força, irmão. As pessoas não estão brigando pelo reino. As pessoas não estão buscando o reino. Elas não estão buscando aquilo pelo qual o Mashiach morreu. Elas estão buscando as coisas que a traça, a ferrugem, vai tudo consumir na terra. Eu não tenho que ficar preocupado. O Senhor diz: busca o reino. As demais coisas vão te ser acrescentadas. Busca o reino. Não, o povo está lá, andando, brincando, por causa de coisa, por causa de herança, por causa de trabalho, por causa das coisas da terra. E o Senhor diz: não é por isso que você tem que brigar. Você tem que brigar pela salvação. Porque a salvação é pessoal. E nós podemos perder a salvação. O nosso nome pode ser pagado no livro da vida. Quando você lê o último capítulo de Daniel 12, está dizendo que aquele que estiver escrito no livro da vida, eu o livrarei daquele dia. Quando o Senhor fala sempre daquele dia, irmão, nunca houve nenhum igual a esse. Então, se o teu nome não estiver lá, se você não tivesse plantar, planta agora é a hora de plantar, agora é a hora de obedecer, agora é a hora de trilhar o caminho, porque naquele dia o que vai te salvar é o nome escrito no livro da vida. Se não estiver lá, vai, já era. Então, diz aqui, é claro que foi essa resposta gerada por Hashem, pois também ele não mente. Ele deu nome para mentira e filho bom para que se arrependa. Porventura ele tendo prometido, ele não fará. Se ele diz que ele nos livrará de tal situação, irmãos, é difícil. É difícil você estar vendo os dias passarem, as semanas passarem, você já tem um edito sobre a tua vida, você já tem algo que tem que fazer, e você está vendo os dias passando, e tu está ali: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Deus, ele nos prova até o último minuto, até a última hora. Quando eu estava lá no CTI, aliás, antes de eu ir para o CTI, antes de eu ser entubada, eu como enfermeira, vendo o monitor, minha saturação caindo, eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia que se Deus não fizesse a obra ali, ia ver os últimos momentos. Mas, irmão, você invadiu de paz. Você invadiu de confiança. Eu me lembro muito bem, aí tinha um técnico de enfermagem, esses muito sábios, né? E tem os médicos que vêm aí que adoram entubar. Então, naquela época, tudo entubava, né? Aí eu olhei para ele, aquilo não me abalou, eu fiquei calmo, continuei falando da mesma forma, até que chegou, quando chegou, irmãos, em 75 ou 3, não me lembro agora. Eu vi aquela equipe médica entrar e disseram assim: chega, não dá mais para segurar. Temos que te entubar. Irmão, se você não tiver ali seu coração, o seu espírito preparado, você vai ficar desesperado. Mas eu não entrei. Eles botaram aquela marshmallow em mim, já me anestesiaram. Eu já entrei em outra dimensão com Deus. Ali o meu espírito já foi para outras revelações que Ele me deu nesses 18 dias entubado. Então a gente tem que estar pronto, irmãos, porque você não sabe o que nas próximas horas vai acontecer. Mas você tem que estar pronto e dizer, como Yeshua falou: Pai, o meu espírito. É assim que a gente tem que estar pronto, sem medo de nada. Então aqui em Lucas 12 diz: porque o Espírito ele também nos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer.
Se nós estivermos diante de uma situação dessa, como se lá, que uma ordem foi dada e ela descumpriu aquela ordem, o Senhor vai tirar a palavra. Ele vai colocar as palavras nos teus lábios para dizer exatamente aquilo que você deve dizer. É necessário ter coragem para enfrentar a ordem de um rei. E é necessário ter mais coragem ainda para viver de maneira obediente a Deus e ir contra o sistema que nós estamos. Irmãos, as provisões aí que eles falam, tudo que eles falam, não importa. Importa é você estar na posição. Que vai tirar, que vai matar, não importa. Confia. Deus não é homem para o quê? Para que minta. E havendo ele prometido, ele fará. Eu sei que Deus tem uma promessa para nós. Uma promessa que é isso que eu digo assim: vamos plantar, vamos ficar ali, vamos estender a mão para aquele que não está, para aquele que está perdido, e vamos deixar as outras coisas no altar de Hashem. Aleluia, glória a Deus. No entanto, podemos ver através da vida de Sifra lá que a obediência a Deus nos recompensa e que vale a pena viver dessa maneira, que é o que está escrito aqui nos últimos versículos. Versículo 20: portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa, quer dizer, família, tudo aquilo que elas precisavam. Mas o Faraó continuou a ordenar o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançarei nos rios, mas a todas as filhas guardarei de comer. A ordem continuou. Mas Hashem já tinha preparado aquele momento em que Moshe foi colocado, foi à toa, numa cestinha, para cair lá na mão da filha de Faraó. Havia um plano aqui. E Faraó, com aquela mente totalmente dominada por Satã, ele já estava ali esperando, para ver quem, como foi com Yeshua. Olha, vai nascer alguém, onde, aonde, vamos procurar, onde está os magos, onde está a luz daquele que vai nascer, tem que matar. Todos aqueles irmãos, guardem no seu coração, todos aqueles que são escolhidos para uma obra de libertação, há um veredito de morte, ou um edito de morte, para que essa vida não faça aquilo para que Deus ordena. Porque a Satã não vai saber quem é. Ele não tem poder, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então ele fica tentando adivinhar quem. Então, como eu não sei, eu mato todo mundo. Entendeu? Então a gente tem que ficar atento a esse sentido, a essas coisas ruins, porque só quem livra é Hashem. Então, em Eclesiastes 8:12 diz: ainda que um pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolongam, eu sei com certeza que bem sucede ao cristão a Deus. Está ruim? Está difícil? Saiba que o bem vai vir sobre a tua vida. Por quê? Porque você teve coragem de obedecer a Hashem e não o sistema. Mudaram a Bíblia? Sim, tem mudar a Bíblia, ela já está aqui no meu coração. Já tem uma outra lá em Maconado, lá com os senhores, que vou ficar falando deles aqui, em um lugar em que já tem uma Bíblia nova, escrita com outras correções, porque essa Bíblia aqui está ultrapassada, está mesmo? As coisas de Deus estão ultrapassadas, ou elas se renovam a cada dia, a cada manhã? Então, guarda o Deus, aproveite enquanto há tempo, porque o inimigo está como ao redor, procurando quem possa pregar. Seja fiel, guarda a palavra, porque o dia que você precisar dela, e você não tiver ela no seu coração, não vai ser tarde, irmãos. Vai ser tarde. Isaías 3:10 diz: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Olha aí outra promessa.
Isso aqui são promessas. As minhas ações trazem bênçãos sobre a minha vida. Tá? Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Então nós temos que trabalhar. Nós temos apregoado com o Senhor. Será que o Senhor se esqueceu de nós? Será que o Senhor vai nos lançar a vergonha? Vai nos lançar aí afora? Não. Ele não se esqueceu de nós. E ele diz aqui: e o amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda serviste ao santo. Isso é uma promessa. Guarda isso no seu coração. Deus não é injusto. Ele vai prover aquilo que Ele já tem preparado. Por quê? Porque tu foste fiel. Tu trabalhaste para Ele. Tu trabalhaste e serviste os santos. Então, não fica ali só enterrando a sua vida. Serve o Senhor. Deixa o Senhor te direcionar o que Ele quer. Porque os nossos aleluia. E é desse jeito. O povo aumentou e as parteiras foram abençoadas. E concluímos então que mesmo que Faraó, mantendo a sua posição em dizimar os meninos, Hashem preservou aquele que seria o libertador de seu povo. No caso aqui, Moshe, com conhecimento, com maturidade. Ele cresceu. Você tem que olhar a história dos nossos antepassados. Ninguém fica PhD da noite para o dia, irmão. Tem que ser preparado. Ele estudou a língua egípcia, ele estudou, ele cresceu, ele aprendeu os costumes, e depois de aprender tudo daqui do mundo, levou ele aonde? No deserto. Foi ser pastor, foi aprender a cuidar de ovelha, porque nós ficamos austeros, nós achamos que sabemos muito, já somos os tais. Agora você vai aprender a ser pastor, para poder chegar naqueles que estavam lá, escravizados, machucados, sofridos, clamando anos. Sabe o que é 430 anos clamando a libertação? Então, irmãos, nós temos que entender que quando Deus nos amassa, quando Ele nos bota à prova em várias situações, é porque Ele tem projetos. E você precisa ser maduro para entrar nesses projetos. Não é, eu vou fazer a obra porque tem que ser assim, assado. Não, você tem que estar preparado para enfrentar o que virá na hora que você disser em nome de Yeshua vim fazer isso. Já levantou uma guerra. Em nome de Yeshua vim botar o pé. Deus me mandou, Deus tem que mandar. Para você não sofrer as sanções de Satanás. Aqui Ele vai fazer contra você. Mas não tema. Tenha coragem que essas... Cara, o que é esse vai curar, gente? São essas mulheres, simples mulheres, quase ninguém se fala delas, mas o Senhor aprovou ele falar nessa porção delas, de que sem elas, o gatilho que precisava ser disparado não teria sido. Precisava de mulheres corajosas. E hoje Deus precisa de homens e mulheres corajosos, fiéis, que não tenham medo, que estão prontos, irmão, para fazer aquilo que o Senhor determinar, sem medo algum. Aleluia. Quando você se deparar com o medo de obedecer ao Senhor, lembre-se de quem Ele é. Opa! Lembra? O Senhor sempre nos diz, traz à memória aquilo que te traz o quê? Esperança. Lembra lá atrás quando Ele falou com você, falou comigo, com cada um de nós? Lembra de quem Ele é. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para libertar. Ele é poderoso para qualquer coisa. Aleluia. Então as parteiras usavam sua vida para o bem das pessoas. Elas ajudavam as mulheres a terem filhos e mesmo diante do perigo seguiram ajudando. Que possamos olhar esse relato como um incentivo a nós. Um incentivo para parar de preocupar menos conosco, menos com o nosso dia a dia e olhar mais
quer na minha vida aqui na Beit Shalom? Por que o Senhor me trouxe aqui para Beit Shalom? Qual é o propósito dele? Porque, irmão, nunca é o que você pensa que é aquilo que ele quer e no tempo que ele quiser. Entende? Então, que o Senhor dedique sua vida ao cuidado do próximo, lembrando que assim como Deus é poderoso para recompensar a obediência e o altruísmo daquelas parteiras, Ele também fará a mesma coisa por nós, irmãos. Está um calor muito grande, mas entrou a palavra, entrou no coração, selou, então sejam corajosos. Por isso que o Senhor gerou no meu coração essa tarde, nós fazemos esse encontro para mulheres, e quem quiser vir. Que dias melhores virão? Que dias são esses? São os que vão ser depois. Mas como é que eu chego esses dias melhores? Como eu vou atravessar? Qual é o propósito de Deus? Então nós precisamos ficar atentos ao que o Espírito está dizendo à igreja. Não é o que eu quero, mas é o que o Espírito diz à igreja. Shabbat Shalom a todos. Amém e amém. Olá, abençoador. Palavra que traz uma reflexão muito profunda quando nós somos chamados, somos escolhidos por Hashem. Ele tem algo especial para mim, para você. Ele tem algo a fazer dentro da sua obra, dentro do meu, do teu chamado, porque é propósito dele, para que o nome dele possa ser o quê? Engrandecido, para que o nome dele possa ser glorificado, né? E nós ficamos felizes quando nós ouvimos a palavra como ontem, né? E hoje, tenho certeza que eu quero estar trabalhando em cada coração, em cada vida, para que ele possa ser exaltado e ser glorificado. Queremos agradecer a todos presentes. Tivemos algumas ausências aqui, mas devem estar ligados através da internet. Queremos agradecer a vida da nossa querida, amada eu estou fazendo uso, minha filha, minha neta chama Débora. No caso dela é Débora. As nossas amigas não brigaram, né? Também não tiveram presente, mas em oportunidade, com certeza, elas estarão. Toda a palavra da nossa presença, venhamos levadas a abraçar a bênção de Hashem na tua vida nessa manhã, esse dia. Amém? Vamos receber a Becada do Correio. E vai Que o Senhor te abençoe demais. Que o Senhor faça esclarecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Abednego, o Mosheiro de Agar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. Bem-vindo a outro, para alguns, talvez outros também precisam conosco, já pode dar o Shalom.
contato do telefone que se encontra aí na nossa descrição. Que a gente nos abençoe também. Shalom, shalom.